Olá, paz do Senhor a todos. Esta é a lição número 5, 29 de julho de 2018. Santidade ao Senhor. Esse é um tema muito bom que trata da santidade. E o que é, meus irmãos? Santidade. Santidade é a pureza perfeita de Deus. Ou seja, é sem mancha. Não tem mancha em Deus. Então, e na Bíblia, irmão, santidade pode significar também a dedicação a Deus, mas não como a santidade de Deus, porque só Ele é santo. Essa santidade é descrita como a pessoa que se afasta da impureza do pecado. Então, o cristão ele precisa ser santo. Santo é separado. Enoque, ele foi um homem santo que andou com Deus e Deus o trasladou, o levou daqui para outro lugar através da santidade. Ou seja, ele agradou a Deus e esse agrado dele foi se separando do pecado, porque o pecado ele afasta o homem de Deus e a santidade aproxima o homem de Deus. A santidade hoje, muita gente pensa que é conquistado por atos a serem feitos. Se você vai fazer uma ação na sua vida e vai ter a santificação. Não, isso não existe, isso é só legalismo. Entendeu, gente? Essa coisa de você é santo por quê? Olha, eu sou santo porque eu não assisto TV. Eu sou santo porque eu não depilo minhas pernas. E você, fulano, é santo porque, olha, eu sou santo porque não uso a internet, nem o Zap, nem o Facebook. E não assisto o YouTube, então eu sou santo. Não é por aí não, gente. Você é santa. Eu sou santa. Você é uma mulher santa? Sou uma mulher santa. Por quê? Porque eu não uso batom, eu não uso brinco, eu não uso calças compridas, como se fosse alguma coisa a ser melhor do que os outros. Os batistas, as mulheres usam brincos, calças compridas, batons e são santas, são mulheres santas de Deus. Aquelas que servem a Deus com sinceridade e se afastam do pecado. Então, ser santo, a gente ter uma vida santificada, significa ser separado do pecado, se abster da contaminação do pecado e não algo conquistado. Eu sou santo porque eu guardo o sábado. Você não guarda o sábado não? Não, eu guardo não. Então é maldito, você é amaldiçoado. Quer dizer, coloca a santidade como uma obra das suas mãos, quando na realidade essa obra não salva, porque a obra da lei não salva, não seremos salvos por isso, e muito menos condenados. Então, mas a santidade é a fuga do pecado. Quando você foge do pecado, você se separa do mundo, então você está vivendo em santidade. Mas a visão de santidade por aí, principalmente por outras religiões, é através de patentes, posições eclesiásticas, cargos. Para vocês terem ideia, vossa santidade, gente, o Papa, vejam que absurdo, um juiz você chama ele de excelência, vossa excelência, mas o Papa, você tem que se dirigir a ele e dizer vossa santidade, o Papa. Que absurdo isso. Colocou um cargo a pessoa para ser o representante de Jesus Cristo na terra. Ou seja, um Jesus aqui de carne e osso sem ser o Jesus verdadeiro. É um substituto que deve ser beijado suas mãos, se curvar perante ele, até os seus pés tem gente que beija. E é chamado de santidade. Ser santo não é isso. Nunca foi um cargo eclesiástico. E muito menos os defuntos, como nessa seita também tem, a seita católica diz que os santos, eu não estou citando o nome das seitas, existem várias seitas católicas
No catolicismo não só é um segmento, temos vários segmentos. Aqui no Brasil temos vários. Existem católicos romanos, ortodoxos, de Jerusalém, existem católicos, enfim, vários católicos. E eu estou falando de uma das seitas católicas, não estou citando o nome. Então, essa seita tem vários santos católicos, ou seja, a pessoa morre, depois que morre, vira um santo. Quando ele vira um santo morto, ele tem o poder, dado não sei por quem, para ouvir as orações, as rezas das pessoas aqui na Terra. Então, há uma comunicação entre os mortos, para que o morto peça a Deus, para que Deus atenda o pedido do morto e faça milagre. Então, o morto que faz milagre, ele é canonizado e é tido como um santo. Então, essa é a qualidade do santo. Então, no Brasil, já fizeram aí o primeiro santo brasileiro. Quer dizer, os outros eram malditos, né? Porque se teve o primeiro, antes dele não existia nenhum. Então, há todo esse aparato de santidade criado por algumas religiões. E isso reflete também objetos como água benta, é uma água santa. Então ele joga a água santa, aquela água benta, sobre objetos, sobre pessoas, e ali as pessoas são santificadas, entendeu? Por exemplo, o camarada tomou cachaça a semana toda, se prostituiu, adulterou, pintou miséria, e chega no domingo, vai para uma reunião dessas, chega lá, bota uma aguinha santa na mão, faz um sinalzinho, e chega lá, ela banhado com água, aí está santo. E ser santo não é isso. Mas não só nesse segmento, nós também temos os pais de santo. Vejam que absurdo. Pai de santo, que é aquele que é o líder de uma religião também, o candomblé. Então, os santos lá são os orixás. Ah, eu sou do santo fulano, santo belcrano. E chama esse santo de pai. Quando a Bíblia diz que a ninguém chamei de pai. Então, esse é o exemplo de santidade. E tem muitos outros segmentos, muitas coisas que as pessoas chamam de santas, sem ser. Eu vou dar um exemplo de várias coisas que era santo no Velho Testamento. Olha, o sábado era santo, Êxodo 16 e 23. Eu vou ler a passagem rápida para não tomar muito tempo. Deixa eu ver mais. Êxodo 30 e 35. O incenso em Êxodo. Um perfume puro e santo. Êxodo 37 e 29. O azeite santo da unção. Levítico 16 e 33. Tinha o santo santuário. Levítico 27 e 32. O dízimo era santo. Ou seja, aquelas comidas e animais que eram levados para os levitas, que eram os dízimos. Era santo. Tinha o santo óleo, números 35 e 25, que muita coisa, gente. O santo povo, santa cidade, santo lugar, santo monte. Então, havia muita coisa santa. No Novo Testamento, nada disso existe. Nada de objetos santos, de comida santa, de óleo santo. Isso não existe. Apesar de muitos ainda insistirem em algumas questões. Porque o que se encontra de santo é saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Santo é puro, um beijo santo. Significa você estar com boas intenções, sem maldade, entendeu? Ser de santo, ser de separado do pecado, mas objeto santo não existe. Então, esse negócio de você vai para onde? Eu vou para Santa Ceia. Por que Santa Ceia? Então, por que chama de Santa Ceia? O pão é santo, é o objeto, agora está santificado. Não podemos, gente, agir com esse tipo de comportamento. É culto de ceia, a ceia do Senhor. Mas em nenhum lugar da Bíblia está falando Santa Ceia. Isso não existe. Entendeu? É pecado, irmãos? Não, quem quiser chamar, que chame. Mas isso não faz parte da cultura cristã. Não existe mais esses objetos santos. Entendeu, gente? Dizendo santo, um objeto que é ungido, que porque representa algo, então ficou santo, santificado. Não existe isso não. E nem a santificação é pelas suas mãos. E se falando de Deus, nada é santo igual a Ele e nem puro. Deus, ele é santo,
mas como ele não tem. Olha, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não há santo igual a Deus. Deus não tem como. Olha, Apocalipse 15 e 4. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Então, gente, não tem outro não. Ninguém é santo igual a Deus, apesar dele ter dito em 1 Pedro 1,15, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Mas aí não é a santidade de Deus, é a separação do pecado. Entendeu? 1 Pedro 1,16, é o outro versículo, ele diz, sede santo porque eu sou santo. Então ele exige uma separação do pecado. Mas ninguém vai ser santo igual a Deus, jamais. Não tem como isso acontecer. É impossível. Então Deus, ele cria os seres angelicais, ele cria todas as potestades celestiais e diz, através da sua criação, que não há santo igual a ele. Não existe a perfeição, a pureza igual a ele. Por isso que entre os seres angelicais nasceu Satanás. Ali foi corrompido. Por que nasceu Satanás? Porque ninguém é santo igual a ele. Ainda que ele crie, não há quem seja igual a ele. Então, havendo ali corrompido, foram selados, e os que quiseram servir a Deus servirem, os que quiseram ser condenados assim o foram. Então Deus cria o homem, mas o homem vai viver eternamente sem pecado? Não. Por quê? Porque ninguém é santo igual a Deus. Então o homem, Deus já sabia que ele ia pecar, mas é claro que ele sabia. Por quê? Porque a santidade de Deus só pertence a ele e a ninguém mais. E seja lá o que ele criar, ninguém, não existe um ser que seja igual, perfeito, puro, santo, igual a ele. Não. Então, para os judeus, no termo de santificação, Deus, quando cria o tabernáculo, que é o assunto que a gente está falando aqui, fugir um pouco do... Não fugir, né? Deu uma abordagem sobre a santificação. Mas quando ele cria o tabernáculo, ele deixa isso escrito em Ezequiel 42 e 20. É bom sempre guardar esse texto na cabeça, na memória, para saber quem éramos nós na antiga aliança. Mediu pelos 4 lados e havia um muro em redor, de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Então, dentro do tabernáculo era santo. A partir dos muros, que seria de canas. Então, entrou naquele muro ali, já era o santo. E Hebreus 9:3, mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Então lá dentro havia o Santo dos Santos, que era o lugar que vocês já conhecem, onde o sumo sacerdote ia uma vez no ano. E fora do Santo dos Santos era o santo, e fora do santo era o profano. Ali representava os gentios. Os gentios. Então, Efésios 2 e 11 por diante, Cristo vem e derruba um muro de separação que havia entre os dois povos. Então, esse muro existe. Então, nós não éramos povos e passamos a ser através de Cristo. Estávamos longe e hoje não estamos mais. Leiam o Efésios 2 a partir do 11 em diante. Então, o que era santo mesmo, gente. Então, eles tinham uma visão de santo e profano. Era o seguinte, oferecer sacrifício era santo. Correr não era santo, era profano. Conversar não é santo, não, é profano. Então, as coisas santas era aquilo que estava dentro do tabernáculo e fazia parte do tabernáculo. Sejam objetos, perfumes, iguarias, pães,
candelabro, o cordeiro, tudo, entendeu? E ia-se embora. Um bode é que foi levado para Azazel, que aí já é um outro assunto. Então, o sacerdote em si, gente, ele teria que ser santo mesmo, mas separado para valer. Para começar, quando ele era consagrado, era 7 dias logo, sem sair do tabernáculo. E Levítico 10, e falou o Senhor Arão, dizendo, não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu e teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação. Isso aí não é a vida dele, né, que eles bebiam. Para que não morrais, estatuto perpétuo será isso, entre as vossas gerações, e para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Então, existiam regras de santo e profano no templo, que eles precisariam cumprir para fazer essa diferença entre santo e profano. Então, haviam muitas coisas santas. O sábado, por exemplo, era um dia santo, era um mandamento santo e tinha que ser guardado. Mas eles não cumpriam a guarda do sábado. Violavam mesmo, ficava sem culpa. E não tem esse negócio de, porque era um trabalho secular, que não, era obra. O que eles faziam, um homem foi morto em Números 15 só porque se apanhou lenha, gente. Se abaixou para apanhar lenha. O sacerdote cortava a lenha, carregava a lenha, acendia fogo, ajeitava o fogo, e toda a obra, tudo que era proibido ele faria, porque ele estava fora, isento desse mandamento. Então ele tinha sim que ter a santidade e a separação apontada por Deus em ordem para isso. Caso contrário, morreriam conforme Nadab e Abiú. E a história da corda também, que ele entrava com a corda amarrada, que puxava pela cintura, somos sacerdote, aquilo eu não encontrei na Bíblia não. Se vocês encontrarem, por favor, me mostrem. Então, o termo santo, gente, ele é o kadosh. É separar mesmo, reflete a atitude que o homem tem, e essa separação reflete na adoração e na confiança. Então, é uma coisa que precisamos ter mesmo. E em cima da arca da aliança, do altar do templo de Salomão, tem a inscrição também, gente. Santidade ao Senhor. Isso era lema. Teria que existir. O sumo sacerdote tinha uma coroa de ouro puro na fronte, com a mesma inscrição em hebraico, santidade ao Senhor. Estava escrito lá em hebraico, claro que é a tradução. Êxodo 28 e 36, também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás com as gravuras de selos, santidade ao Senhor. Êxodo 39 e 30, fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa de santidade, e nela escreveram escrito como de gravura de selo, santidade ao Senhor. Levítico 8 e 9, pôs a mitra sobre a cabeça, sobre esta na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então havia isso, essa representação e ação de santidade que deveria ser prestada por todos os sacerdotes. Ninguém, gente, é santo igual a Deus. Não existe e não existiu. Nunca existiu ninguém santo igual a Deus. Eu já mostrei os textos aqui e é impossível que alguém atinja a santidade dele. Nós somos santos, sim, porque somos separados do mundo, mas não santo como Deus. Apocalipse 4 e 8. E não descansava nem de dia nem de noite, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Então, não existe ninguém santo igual a ele, até porque ele jurou pela santidade dele, vejam que coisa, que não mentiria Davi. Salmo 89 e 35. Ainda tem a profecia de Zacarias 14 e 20, que ele diz que será gravado na campanha dos cavalos, santidade ao Senhor. E isso é maravilhoso. Então, aquele sacerdócio que existia do templo, que aquela casa ali que existia, ele era para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, através do sumo sacerdote. Então, hoje, aquele sacerdócio
levítico não existe mais. E nem o pastor, o bispo, ancião, papa, padre, seja lá quem for, ele não assume, ele não é um segmento, uma continuação do sacerdócio levítico. Não é. Então, quem são os sacerdotes levíticos hoje? Aquela figura do sacerdócio levítico somos você e eu e todos os cristãos. O pastor apacenta as ovelhas. Ele também tem o sacerdócio santo, igual Abraão teve, igual ao Melquisedeque teve, igual a todos que tiveram sacerdócio. Hoje nós somos, 1 Pedro 2:5, vós também, porque Cristo é a pedra, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, não é mais aquela casa material que seria o tabernáculo, e sacerdócio santo. Então nós, ou seja, o texto já começa no versículo 5, vós também, vós quem? Nós os cristãos. Então nós somos o sacerdócio santo. Para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais. Agora, hoje em dia, não se oferece sacrifício de bode, de cabra, de ovelha, de pombo. Não existe isso. Agora o sacrifício é espiritual. E o que é esse sacrifício espiritual? O tema da lição, santidade. Então, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, porque Cristo é o sumo sacerdote. Então, nós oferecemos o sacrifício a Deus agradável. Esse sacrifício agradável chama-se santidade, separar-se do pecado e adorar e servir a Cristo na beleza da sua santidade. Amém? Eu quero falar outro assunto aqui também. E como Deus exigia a santidade do sacerdócio e também do povo hebreu, então ele repudiou e condenava com a morte quem o deixasse e fosse servir a Moloque. Quem era Moloque, gente? Era o deus dos povos amorreus. Por volta de quê? De 1900 anos antes de Cristo, eles adoravam esse Moloque aí. Hoje em dia não existe mais isso. Então, segundo no Velho Testamento, na Bíblia, os rituais de adoração, eles existiam assim, gente. Eles faziam os atos sexuais e sacrifícios de crianças. Então existia uma deusa também, que era a deusa do sexo. Era Asterote. Ela era a deusa do sexo. E você sabe como é, né? Muito sexo. Os homens faziam muito sexo com muitas mulheres. E nasciam o quê? Muitas crianças indesejáveis. Ninguém nem sabia quem era o pai ou a mãe. Como resolver esse problema? O Moloque. Então daí surgiram a necessidade desse deus chamado Moloque. E as crianças eram sacrificadas. Era uma estátua que tinha, e dentro dessa estátua de Moloque havia um buraco dentro dela e o fogo dentro dela queimando muito forte. Então a criança era lançada viva ali dentro daquele buraco, feito na barriga da estátua. Era como um fogo purificador, destruidor e consumidor. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Minotauro. Era um homem com cabeça de boi, o leão. Então esse Moloque era esse. E no ventre dele tinha esse buraco, essa cavidade. E o fogo era aceso e para consumir os sacrifícios vivos das crianças. Elas eram vivas atiradas ali dentro. E isso era para conseguir riquezas. E acreditem vocês ou não, muitos conseguiam mesmo isso, porque a arma do diabo é enganar. Feito hoje nós temos aí milagres de santos mortos que saíram e você pensa que é milagre, mas não é. Ele é o diabo, você pensa que ele se transfigura em anjo de luz. Imagine naquele tempo que ele não fazia para enganar o povo judeu. Então, existia esse ato de criança. Então, essas pessoas que faziam isso estavam adorando os deuses e ofereciam geralmente os primogênitos. Isso só veio acabar lá quando o Império Babilônico entrou em ação, porque aí, para eles,
não seria legal, sabe? Pegar o quê? A população deles mesmos e matarem? Puxa, o futuro da população deles, eles não queriam isso não, gente. Para eles isso era a maior tolice. Matar, e até porque as crianças ali deixariam de ser soldados e se tornariam eles vulneráveis, idosos vulneráveis, sem os meninos para poder defendê-los. Então se acabou com isso. E hoje em dia o que a gente vê aí são crianças desaparecidas que muitos pegam para fazer rituais com esse mesmo propósito de Moloco. Moloco passou depois disso vários nomes e ainda hoje insistem nesse tipo de sacrifício, não como era na época, mas ainda fazem isso, infelizmente, e é uma coisa que precisa ser apurada, principalmente pela polícia e denunciada. Isso é um crime terrível. Eu quero encerrar a lição, vou fazer os comentários, os de sempre, né? As coisas que eu não concordei na lição, que eu não concordei na lição hoje, que eu considero um erro, que foi... o autor disse que Abraão foi chamado em Ur, e foi o chamado dele foi intimado novamente em Harã. Não, isso não existe, gente. Isso é um erro grave, porque a Bíblia não diz isso. Abraão não foi chamado em Ur. Vamos ler Gênesis 1 e 31. E tomou Terá Abraão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. Não está dizendo o texto aqui que Deus chamou Abrão? Não, o texto não diz isso não. Agora em Gênesis 12... no versículo 1, aí diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha ordenado, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então o chamado de Deus para Abraão foi em Harã. E a gente tem que ter cuidado, porque não lê uma coisa e não vai verificar, e daí começa a falar coisas erradas e de repente tem uma pessoa ali que conhece e vai ficar uma situação muito complicada, né, gente? A gente tem que procurar falar o que realmente está escrito na Bíblia, porque o que não estiver na Bíblia e o que não estiver escrito, você não pode escrever não, com seus próprios punhos ou inventar, não. Tem que se falar o que realmente está escrito. Então eu quero encerrar aqui com Lucas capítulo 11, o versículo 2, quando Jesus está ensinando a gente a orar, e diz: santificado seja o teu nome. Então vamos procurar santificar a Deus na beleza da sua santidade e santificar o nome dele. Como é que santificaremos o nome de Jesus, o nome de Cristo? Será que é fazendo obras, não andando de bicicleta, não falando com ninguém, não sorrindo muito? Porque tem a santidade agora proíbe a pessoa de sorrir, né, gente? Pode sorrir muito não, tem que ser cara de pau. Sorrir muito não é santo. É um absurdo as coisas que a gente vê, que nós vemos por aí acontecer. Então, não existe isso, gente. Vamos santificar a nossa vida. O camarada é santo, mas cheque sem fundo, tá com o nome sujo na praça, é veaco, compra e não paga, é checheiro, caloteiro, fala mal dos outros, briga em casa com a mulher e os filhos e bate em todo mundo, é aquela anarquia, mas chega na igreja é um santo. Então, gente, vamos procurar ter uma boca santa, limpa, pura, o nosso viver, e vamos santificar a Deus em toda a nossa maneira de viver. Perfeito não somos, e eu também não sou, sabendo que Deus é quem nos santifica, e vamos pedir graça a Deus para nos afastar do pecado e pedir a Ele forças para vencer
e vamos perseverar até o fim para que alcancemos aquele dia a coroa que nos espera. E que possamos dizer, assim como Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Precisamos guardar a fé e perseverar até o fim, porque de nada adiantará você ter uma vida de santidade, chega no final da carreira, você se desvia e vai pintar a miséria, não. E você que está desviado, que diz: um dia eu fui santo, e eu santificava, e eu orava, e Jesus ressuscitava, para nada serviu, porque hoje você está nas trevas adorando a Satanás. Então, você que foi santo um dia, separado do mundo, e hoje caiu, Deus te chama e te dá a oportunidade para voltar e para entregar a sua vida a Cristo novamente. Não existe nenhum homem na terra que seja perfeito. Se alguém te desagradou, não se preocupe com isso, porque não existe homem perfeito. Você não é perfeito, ele não é perfeito, eu não sou perfeito e nenhum é perfeito. Porque santo, puro e verdadeiro só tem um, que é Cristo, Deus. Ele veio, não pecou, o pecado não o envolveu, ele morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos voltar à casa do Pai. Então, um grande abraço a todos, fiquem na paz do Senhor, e eu deixo aí os links abaixo para maiores contatos, e um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus.